Fala fera, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar a resolução do desafio do copo com gelo. Foi um desafio que eu postei lá na nossa página do Facebook, facebook.com/física+10. O desafio é constituído do seguinte, ó. Eu tenho um copo completamente cheio de água e um cubinho de gelo aqui em cima, tá certo? Aí a pergunta é, quando todo o gelo derreter, o que acontecerá? Transbordará a água? Não transbordará a água e o nível da água diminuirá? Não transbordará a água e o nível da água permanecerá o mesmo? Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sugiro que você tente pausar o vídeo aí e resolver o problema, tá? Pensar um pouquinho. Esse é um problema bem legal para você quebrar a cabeça. E vou te falar o seguinte, ele é um problema bem contraintuitivo. Por quê? O que a grande maioria das pessoas pensam? Professor, isso aqui é meio lógico, ó. Quando o gelo derreter, como o copo está completamente cheio de água, quando o gelo derreter, né, eu vou ter mais água, claro, porque o gelo derreteu. Tendo mais água, esse excesso de água vai transbordar. Então, provavelmente a resposta é a letra A. Mas eu te falo que não é. Então, vamos para a resolução. Eu vou te provar numericamente que isso aqui acontece, ó. Resposta, pessoal, desse desafio é a letra C. Não transbordará água e o nível da água permanecerá o mesmo. Então é o seguinte, vamos tentar pensar um pouco sobre o raciocínio dessa coisa aqui, como é que isso funciona. É o seguinte, ó, o que faz a água subir ou não de nível é a quantidade de coisa que está dentro dela. Portanto, basta você analisar, ó, que essa porção do gelo que está aqui dentro que faz o nível da água subir. É essa porção do gelo que está aqui dentro que faz o nível da água subir. Então, se eu estou dizendo que não vai transbordar, é porque quando esse bloco de gelo todo derreter, eu estou te afirmando que todo esse volume do gelo irá ocupar apenas o volume amarelo aqui, ó. Dessa forma, a água não subirá nem descerá. Ela permanecerá no mesmo nível. Essa é a lógica do problema. Então, deixa eu fazer um desenhozinho aqui legal para você, tá certo? Eu tenho aqui, ó, como se fosse eu tenho aqui como se fosse o bloco de gelo, tá? Vou colocar aqui um pouco maior. Eu tenho aqui o bloco do gelo, tá certo? E eu tô te dizendo o seguinte, ó, quando esse gelo sofrer uma fusão, ou seja, quando ele derreter, tá certo? Eu estou dizendo que o volume que ele vai ocupar, pessoal, é exatamente aquele volumezinho amarelo ali. É exatamente aquele volumezinho amarelo ali. Desse modo, a água nem sobe de nível, nem desce de nível, tá certo? Então, isso aqui é o gelo, tá certo? E isso aqui, para simplificar a nossa vida, eu vou chamar de gelo líquido, tá certo? É claro que eu sei que o gelo líquido é água, né? Claro que eu sei que o gelo líquido é água. Então, a condição do meu problema é o seguinte, ó. Eu quero te provar agora que o volume submerso, ou seja, aquele volume amarelo ali, ele deve ser igual ao volume do gelo líquido, ou seja, o volume que derreteu, tá certo? Esse volumezinho aqui que está submerso deve ser exatamente igual ao volume desse gelo líquido. Portanto, vamos começar. Eu devo colocar aqui as forças que atuam no gelo. Inicialmente eu tenho o peso para baixo e tenho o empuxo para cima Fica evidente que essas forças se anulam porque o gelo está em equilíbrio. Então, para começar a resolver o nosso problema, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. O empuxo deve ser igual ao peso. Lembrando que empuxo é de Huygens, ou seja, a densidade do líquido, no caso a densidade da água, o volume do corpo que está submerso, ou seja, o volume do gelo que está submerso, vezes a gravidade. Isso deve ser igual à massa do corpo, que no caso é o gelo, vezes a gravidade, tá? Então, eu posso cancelar aqui gravidade de um lado e gravidade do outro, e eu fico simplesmente com o seguinte, ó. Eu fico que a densidade da água vezes o volume do gelo que está submerso, somente igual à massa do gelo. Nesse ponto, é muito importante a gente lembrar uma coisa, ó, o conceito de densidade. Densidade
é massa sobre volume. Densidade é massa sobre volume. Se eu pegar a densidade do gelo, será a massa do gelo dividido pelo volume do gelo. E é fácil notar que a massa do gelo, ó, será, portanto, a densidade do gelo vezes o volume do gelo. Então, aonde tem massa do gelo aqui, eu vou simplesmente substituir por densidade do gelo, volume do gelo. Vamos lá, dar continuidade aqui, ó. Densidade da água vezes o volume submerso será igual à massa do gelo. Ou seja, massa do gelo é a densidade do gelo vezes o volume do gelo. Agora eu vou guardar essa expressão aqui, porque eu preciso te falar da grande sacada do problema, tá certo? Pessoal, a grande sacada é o seguinte, ó. Apesar do gelo ter derretido, mas uma coisa se conserva, é a massa. 10 gramas de gelo, com certeza, se transformará em 10 gramas de água. Apesar de os volumes serem diferentes, porque a densidade do gelo é diferente da densidade da água, mas a massa se conserva. Então, eu vou usar agora a conservação da massa para continuar a resolução do meu problema, né? Então, pela conservação da massa, tá certo? Eu posso dizer simplesmente o seguinte, ó. Toda a massa do gelo se transformou em massa da água. Eu estou chamando de gelo líquido, tá certo, pessoal? Então aqui eu vou colocar a massa do gelo líquido. Mas tu bem sabe que massa é densidade vezes volume. Ou seja, a massa do gelo é a densidade do gelo vezes o volume do gelo. A massa do gelo líquido, ou seja, vai ser a densidade do gelo líquido vezes o volume do gelo líquido. Ora, mas gelo líquido, tu sabe que é água, né? Então, a densidade do gelo líquido, ó, isso aqui é a densidade da água, tá certo? Então, minha expressão vai ficar o seguinte, ó. A densidade do gelo vezes o volume do gelo vai ser igual à densidade do gelo líquido, que é a densidade da própria água, vezes o volume do gelo líquido. Então, aonde eu tenho aqui nessa minha expressão, ó, densidade do gelo, volume do gelo, eu vou substituir por densidade da água, volume do gelo líquido. Portanto, densidade da água, volume submerso, será igual a densidade do gelo, volume do gelo, só que densidade do gelo, volume do gelo, é densidade da água, volume do gelo líquido. Agora, checkmate no problema, né? Checkmate no problema. Densidade da água, eu cancelo com densidade da água e chego finalmente que o volume submerso, ou seja, esse volumezinho aqui amarelo, é exatamente o volume que vai ser ocupado pelo gelo quando ele derreter. Pessoal, note que a nossa condição está satisfeita. O que era que eu queria provar para vocês? Exatamente isso, ó, que o volume submerso era igual ao volume do gelo líquido, tá certo? Então, se você notar aqui comigo, essa configuração aqui, quando esse gelo derreter, você vai ter exatamente essa situação aqui, ó. Não transborda absolutamente nada, tá certo? Bom, essa experiência é muito fácil de você realizar em casa. Basta que você pegue um copo completamente cheio com água e coloque um gelo, né? De modo que o nível da água fique exatamente na beira do copo, tá certo? Espere o gelo derreter e você comprovará que nenhum grama de água escapou, nenhum grama de água extravasou pelo copo, tá certo? Então fica ligado aí no nosso canal Física Mais, que a gente vai estar trazendo sempre esses problemas interessantes para você. Forte abraço, tchau, tchau.